Estamos de volta com mais um bloco do Metrópole Debate. Professor Paulo Bacelar, a pergunta vem do Francisco Tupinambá, da Barra do Ceará. Primeiro, ele agradece ao programa pelo trabalho, pelo serviço prestado à população. Segundo, pergunta, quando a pessoa tem uma doença crônica e está afastada há 4 anos pelo INSS, o período da alta, a empresa pode demitir esse trabalhador, mesmo que a doença tenha sido adquirida enquanto essa pessoa era funcionária da empresa, professor? Sim, ele pode demitir, agora em um caso apenas, quando essa doença for constatada e o benefício não tenha sido feito por acidente de trabalho. O fato dele ficar doente na empresa ou não, teria que ver se esse benefício é acidentário. Se foi reconhecido pelo INSS como acidentário, aí a espécie do benefício é a espécie 91, ele gera estabilidade após o retorno do auxílio-doença durante um ano, 12 meses. Se não é acidentário, a espécie 31, benefício de auxílio-doença normal, comum, aí ao retornar do auxílio-doença, a empresa poderá demitir. Valdemar Mendes de Oliveira, do Conjunto Ceará, como pode fazer para conseguir o reajuste do INSS? Segundo ele, várias pessoas informaram que é só ir diretamente à Caixa Econômica. Isso é verdade? Deve ser o reajuste do FGTS, porque o reajuste do benefício do INSS ele é feito todo ano, através de uma portaria presidencial, que reajusta o benefício do INSS. Agora, o benefício do FGTS, se a pessoa tem que ir na Caixa Econômica Federal, tirar o seu extrato do FGTS todo o tempo e procurar um escritório de advocacia trabalhista para fazer o cálculo para saber se vale a pena ele ajuizar as ações que estão sendo feitas do FGTS. Valderi Oliveira Magalhães, do bairro Bom Jardim, ele trabalhou com carteira assinada e muitas das empresas faliram. Se por acaso as empresas não tiverem repassado a contribuição para o INSS, a carteira assinada vale como prova para efeito de contagem do tempo para a aposentadoria? Sim, vale porque está no artigo 80 do decreto 3048, que regulamentou a lei de benefícios, que é a lei 8.213. O artigo 80 diz que a carteira é um dos documentos em que a pessoa poderá comprovar a sua atividade caso não esteja no sistema. Se tiver algum erro no sistema, você pode comprovar com a sua carteira. Agora, se não tiver problema nenhum no sistema, você não precisa nem apresentar a sua carteira. Você só vai apresentar a carteira se houver algum erro, alguma coisa que o INSS precisa acertar. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, do nosso telespectador, do Manuel Martins do Nascimento, ou melhor, que já é outra pergunta, do Valderi Oliveira, é importante que ele também se desloque até uma agência do INSS para fazer um levantamento sobre o tempo de contribuição que ele tem, sem a necessidade, talvez, de recorrer à própria carteira de trabalho. Isso porque a gente sempre divulga isso aqui, que a pessoa deverá, sempre antes de aposentar, de pedir aposentadoria, verificar como é que está o seu cadastro. Você pode ir na agência, tirar o seu cadastro na agência, como também pode tirar pela internet, ou até quem for correntista do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, tirar o extrato previdenciário diretamente da Caixa Rápida. E é bom lembrar também sobre a importância de você, trabalhador, você, trabalhadora, garantir, preservar a sua carteira de trabalho no arquivo. Quando terminar de preencher todas as folhas, guarda o documento, porque um dia poderá servir para você nesse momento do pedido da aposentadoria. Porque a carteira não é só prova, ela prova se ela estiver em bom estado, Se ela tiver com as anotações de férias, de aumento de salário, do FGTS. Então, todas as anotações estando na carteira, não só o contrato, e ela estando em bom estado, não estando rasurada, não estando amassada, rasgada, aí estaria plena para poder comprovar qualquer atividade. Mais uma pergunta agora vem do senhor Manuel Martins do Nascimento, do bairro João 23, em Fortaleza. Ele diz que a cunhada paga o INSS como professora e pergunta por quanto tempo ela deve contribuir e com quantos anos se aposenta. Se ela paga como professora, eu vou entender que seja como professora particular, porque ela não pode pagar como professora, só se ela for carteira assinada como professora. Mas se ela tiver atividade como professora particular, ela pode sim pagar como autônoma, Contribuinte individual, e ela irá se aposentar com 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição, ou se ela contribuir durante 30 anos e ela poderá se aposentar sem precisar da idade. Conceição Souza, do bairro Presidente Kennedy, quando a pessoa se aposenta e continua trabalhando, tem os mesmos benefícios de quando contribuía antes da aposentadoria? Não, depende do que benefício que a pessoa está pedindo, se requerendo. Se for benefícios trabalhistas, sim, todos os benefícios. É como se ela nunca tivesse saído
da empresa. Agora, benefícios previdenciários ela não terá. Por exemplo, ela não terá direito ao auxílio-doença, que a aposentadoria não pode ser acumulada com auxílio-doença. Então, Mas no caso, professor Paulo Bacelar, essa pessoa que já está aposentada e voltou ao mercado de trabalho, contribui para o INSS, ela não está na mesma condição de um trabalhador normal? Teoricamente sim, mas você não pode acumular alguns benefícios porque a lei diz que não pode acumular. Então, se você é aposentado, mas continua trabalhando, você tem direito, por exemplo, ao salário família, para quem tem filhos menores de 14 anos. Ela tem direito ao salário maternidade, pode ser que ela adote uma criança e teria direito ao salário maternidade. E não terá direito ao auxílio-doença, não terá direito, por exemplo, ao auxílio-acidente, porque ela já está recebendo aposentadoria. Então aí fica estranho, porque você está trabalhando... Uma regra injusta. Vamos dizer que ela fique afastada do trabalho. Durante 15 dias a empresa vai pagar normalmente. Mas do 16º dia em diante, nem a empresa vai pagar aquele auxílio-doença dela e nem o INSS. Então ela ficaria em casa sem receber nenhum salário, porque já estaria aposentada. Seria uma coisa aí para se pensar, falar com os nossos legisladores, né, Luziano? Não gostei dessa regra, professor Paulo Bacelar. Vamos levar o assunto para os nossos senadores e deputados federais, que precisam também abrir a boca para sair em defesa dos direitos dos trabalhadores a caminho da aposentadoria. Outra aposentadoria até a gente entende, mas um auxílio-doença, né? Auxílio-doença se eu sou contribuinte, mesmo já aposentado. Vamos colocar nessa situação. E aí, volto ao mercado de trabalho, quero me dedicar, estou recolhido para o INSS e não tenho os mesmos direitos. Ele está incapacitado de exercer aquela atividade naquele momento. Teria que sim, que eu concordo e aí assina embaixo a sua proposta. Injusta essa regra. Dona Mônica de Brito, do bairro Jockey Clube, ela é curadora do esposo e pergunta por que sempre é necessário levar o documento de 120 dias para o INSS se ele já é aposentado por invalidez e por que ele corre o risco de perder a aposentadoria. O que ela precisa fazer, professor Paulo Bacelar? Não corre o risco de perder a aposentadoria. O único risco de perder a aposentadoria é se ele voltar a trabalhar, porque o aposentado por invalidez não pode voltar a trabalhar, ou então se ele não for mais inválido. Aí perderia realmente a aposentadoria. Mas como ele é curatelado, ele não é, aliás, ele não deve ser curatelado ainda. Ela deve ter entrado numa ação judicial de curatela, né, de interdição. Enquanto não sai essa decisão judicial, o INSS tem que saber se aquele processo está tramitando. Então ela precisa apresentar a cada 6 meses, não é 120 dias, são 6 meses, a cada 6 meses ela deve apresentar um documento da vara judicial onde ela habilitou, onde ela entrou com a ação de curatela, para informar para o INSS que aquela ação está tramitando. Então ela aí renova a cada 6 meses essa curatela, até o dia que o juiz decidir pela curatela. Sendo curador, ele não precisa mais fazer essa validação a cada 6 meses. Você está acompanhando o Metrópole Debate? Mande a sua pergunta, deixe a sua dúvida nesses endereços que aparecem na sua tela e o professor Paulo Bacelar vai responder com informação precisa e segura. Mais uma pergunta agora da dona Francisca do Livramento de Moura, Parque Genibaú. Ela assinou a carteira de trabalho com o nome de solteira. Quando for se aposentar, tem algum problema? Olha, se ela já é casada e ela mudou o nome, né? Botou o nome do marido, que eu acho que é justo, botar o nome do marido na sua certidão. Ela vai no INSS simples e faz uma alteração do cadastro dela no INSS. Na carteira de trabalho não precisa, porque ela não vai ter que anotar tudo de novo. Aquela ali já tem, aquele nome não precisa mudar, não vai haver problema nenhum, mas ela precisa fazer o acerto no CNIS lá no INSS. Ela diz também, professor Paulo Bacelar, que agora a maioria dos documentos dela tem o sobrenome de casada. Isso, vai no INSS e troca lá, porque o INSS precisa saber que ela alterou o nome. Agora é uma burocracia que pode ser dispensada, que não tem qualquer influência na relação amorosa dentro de um casal, dentro de uma família. Mas para mim, por exemplo, eu gosto, que a minha esposa tem meu nome. Eu e a minha esposa, nós fizemos a opção de não mexer nesses documentos, porque acrescenta o sobrenome e aí está a dificuldade para troca de documentos. A gente evitou essa burocracia. Estamos encerrando mais um bloco do Metrópole Debate. A gente volta já já com mais espaços para você, trabalhador, trabalhadora, a caminho da aposentadoria.